Glória a Deus. Glória a Deus, é muito bom estar aqui com vocês hoje. Nós somos muito gratos ao Senhor por estarmos aqui, por esse convite, por conhecermos essa igreja maravilhosa. E eu sei, pelo nome do Senhor Jesus, que o Senhor tem algo específico para você hoje. Amém, meu irmão? Não, quem crê, fala amém. Amém. Queridos, me ajuda aí, porque minha voz já está indo embora, vocês estão percebendo, né? Me ajuda aí, vou precisar. Sentiu, escuta aqui, ó. Você vai participar comigo. Sentiu um fogo, um chamado de Deus. O Espírito Santo tocou aí, você já levanta e fala glória a Deus, aleluia. Tá bom? Ah, mas pastor, que vergonha. Irmão, vergonha é ficar calado e ir pro inferno. Tá bom? Vergonha é isso. Agora, falar, dar um glória a Deus, levantar, falar quando o Espírito Santo toca, não é vergonha não. Amém, queridos? Amém? Então quem faz esse compromisso comigo? Fala, eu pastor. Olhei para a cara de cada um, pelo menos esses que eu vi, por favor, me ajuda aí. Amém? Aí ó, oh, aleluia. Vai tocando, Jesus. Eu estou aqui, como eu já falei, muito grato ao Senhor por conhecer essa igreja maravilhosa. Vocês são maravilhosos de verdade. Eu não sei qual é o convívio que vocês têm lá fora, as dificuldades que você tem lá fora, né, os desafios que você tem lá fora, mas o que eu sei é que você está no lugar certo, e que nessa noite o Senhor vai mudar a tua história com a presença dEle, amém? Quem falou amém, recebe em nome de Jesus. Quem não falou vai ter uma próxima oportunidade, mas essa você perdeu, amém? Eu estou aqui incumbido de falar um pouco sobre a presença de Deus, que é uma das coisas que nós como igreja, nós prezamos muito pela presença de Deus. E eu não estou falando daquela presença de Deus, do the king of the power of the best. Não é essa. Mas é aquela que quando vem nos arrebata e nos transforma para a glória de Deus. Amém, queridos? Quantos querem essa presença? Aquela que transforma, que muda. Aquela que quando nós conhecemos, nós nos tornamos simplesmente filhos daquele que nos chamou, morreu por nós, foi crucificado por nós, mas que, como diz a palavra de Deus, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Quantos creem nesse cara? Quantos creem nesse Jesus? Celebra Ele agora! Aleluia! É dele que eu vim falar, meu querido, porque não existe presença fora dele. Fala, uau! Glória a Deus, queridos. Vamos falar um pouco sobre a presença de Deus. Quando falamos da presença de Deus, queridos, nós estamos falando de uma presença que transforma, que nos toma, que nos consome. Uma presença que é irresistível e que nos muda e nos transforma para a glória dele. A palavra de Deus, ela fala que a presença, ela é aquilo que nos dá direção, é aquela que nos norteia. Ela é a presença que quando ela vem, você sabe aquilo que você tem que fazer, porque ela vem para te dar um propósito. E quando a palavra de Deus fala sobre presença que dá propósito, ela está falando de dar uma direção, de transformação para a tua vida. Por isso que eu digo, é impossível alguém conhecer a Jesus de verdade e permanecer da mesma forma. É impossível. Se você de repente tem no seu coração essa ideia de tipo, poxa, conheço Jesus há 20 anos atrás, meu querido, o que valeu para você há 20 anos atrás não vale mais hoje. Não vive de passado, porque aquele teu passado, ele está lá atrás. Mas até o irmão acabou de falar aqui, né, na oferta, o Senhor está fazendo uma coisa nova, você não está vendo. Quando eu falo de presença, eu estou falando de algo fixo, de algo que flui através da minha vida. Eu estou falando daquilo que quando me convence, me transforma, e quando me transforma, me torna um com Ele. Diga amém. Quantos querem ser um com o Senhor Jesus aqui? De verdade, você quer mesmo? Você quer realmente andar com Jesus, meu querido? É um desafio. A palavra de Deus, queridos, no livro de Êxodo, se eu não me engano, é isso mesmo, 33:15, fala assim, que Moisés quando subia ao monte, ele tinha contato com o Senhor, o rosto dele quando ele descia como resplandecente, brilhava. O seu rosto tem brilhado a presença de Deus? Ou você continua com aquela cara carrancuda? Você olha para o teu irmão, todas as vezes que você olha para ele, pergunta, e aí irmão, você está bem? Estou na luta, estou. Vai andando, né pastor? Estou andando. Vai indo. Parece que essa palavra se tornou um peso, não é? E é engraçado que até às vezes a gente pergunta assim, como é que você está, meu irmão? A pessoa fala assim, só pela fé. Só que é peso, não é?
Só pela fé, pastor. Irmão, a palavra do Senhor diz que essa fé, quando instigada em nós e quando habilitada em nós, nos faz viver o sobrenatural de Deus. Então, se você entender que se é só pela fé, isso significa que é só pela vontade. A vontade de Deus é perfeita, agradável para a sua vida. Isso significa que quando eu digo, pastor, só pela fé, isso significa que eu estou andando naquilo que é sobrenatural e enxergando aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida. Então eu não ando mais nessa forma natural de ver as coisas, enxergando coisas naturais, porque é só peso, só constrangimento, eu sou vítima de uma situação. Mas quando eu olho para aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida, e eu ando pela presença, pela fé naquele que me chamou, então eu posso encontrar uma resposta onde quer que eu esteja. Então eu não sou mais vítima, mas eu sou um filho de Deus capaz de construir estradas pela palavra do Senhor. Então eu quero te chamar nessa noite para dizer, meu irmão, seja um construtor. Aleluia. Fala para o teu irmão, você não está num lugar qualquer. Agora fala para você, fala assim, eu não estou num lugar qualquer. E sabe o que é? É que hoje é domingo. E dia de domingo é dia de ir ao culto. Aleluia. Fala comigo, está amarrado. Fala, nossa, você não entendeu, não? Fala assim, está amarrado. Dia de domingo não é dia de ir ao culto. Não é, meu querido. E talvez para você seja. Mas eu quero te falar uma coisa. Quando o Senhor nos chama, não existe segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quando o Senhor nos chama, Ele chama para viver por completo a plenitude que Ele tem sobre a nossa história, pela presença dEle. Eu não sou transformado apenas no domingo, mas eu sou transformado por uma verdade pura que emana do trono do meu Criador. E isso não é qualquer lugar que você encontra, não. É na vontade dEle. E é engraçado que a palavra de Deus fala que quando Moisés descia do monte, resplandecendo, ele cobria o rosto com um véu. Só que em Êxodo não fala por que ele cobria. Ele só falava que cobria. Por quê? Porque as pessoas ficavam com medo de chegar até ele e falar, caramba, Moisés está resplandecendo a presença, tem glória na vida dele, é o rosto dele. Mas aí Paulo vai falar para a gente por que ele cobria. 2 Coríntios capítulo 3, não precisa abrir não. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13. A palavra do Senhor vai falar o seguinte: diz que nós não precisamos cobrir o rosto, pois nós podemos refletir a glória do Senhor, que é Espírito, e Ele nos transforma a sua imagem gloriosa, nos deixando cada vez mais parecidos com Cristo. Ele denuncia o Moisés, falando assim, sabe qual que é? Quando ele percebia que a presença estava se já esvairando, ele subia de novo ao monte, porque ele não queria que as pessoas percebessem que a presença estava esvairando, que estava saindo. Aí Paulo fala assim, mas nós não somos assim, porque nós somos transformados à medida que nós nos encontramos com Ele. E aí eu te pergunto, meu irmão, quando é que você encontra com o seu Criador? Num culto de domingo? Presença. Aleluia. Ao ponto de de ficarmos parecidos com Ele. Deixa eu te falar uma coisa. Você resplandece o Senhor na sua família, você resplandece o Senhor no seu trabalho, você resplandece o Senhor no seu GC, você resplandece o Senhor em qualquer lugar que você esteja. Então a presença de Deus não está reservada a um dia, como no Velho Testamento, que era reservada a sacerdotes e profetas, e depois foi reservada num templo fechado, onde o sacerdote tinha que entrar lá e ter um contato e correr o risco de morrer. Mas não, a presença agora é em Jesus. Ela está liberada para uma igreja que o busca, porque a palavra de Deus fala que se você tem sede, venha a mim, é o que Ele diz. Então eu quero falar e perguntar para essa igreja: quantos têm sede de Jesus nesse lugar? Aleluia, aleluia.
Para aquele que tem sede, não dá para viver sem a presença. Quem falou recebe em nome de Jesus. Quem tem sede de Jesus não é mais um dia, mas agora é todo dia, é todo momento, é cada momento da história, é cada hora do relógio. Você olha e fala: Senhor, eu preciso de Ti, porque sem o Senhor, quem sou eu, ou o que eu sou, o que eu faço? Nada. O Senhor é tudo, o Senhor é todos, o Senhor é o motivo de toda a criação, porque eu consigo entender a presença de Deus. Você consegue entender isso, querido? Aleluias. Aleluias. Meu Deus, feche os seus olhos, por favor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, o que nós desejamos é a Tua presença. Nós desejamos um encontro verdadeiro com o Senhor, para realmente saber quem é o Senhor, Jesus. Aquele encontro que mudou a vida dos seus discípulos e apóstolos, ao ponto de dizer que para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, o morrer é lucro. Senhor, nós queremos saber quem é o Senhor, não aquele Jesus ou aquele Deus que a religiosidade pregou durante séculos. Muito pelo contrário, nós queremos ter um contato verdadeiro e genuíno com aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que pode fazer e que faz milagres, aquele que cuida de nós nos nossos momentos, ó Deus, de desafios e tristezas. Nós queremos Te conhecer, Jesus, não, ó Deus, como aqueles que Te conheciam e não valorizaram a Tua presença. Muito pelo contrário, nós estamos aqui, ó Deus, para nos envolver com o Senhor, porque nós sabemos que só o Senhor é a resposta, só o Senhor é o caminho, a verdade, a vida, e fora do Senhor não há outro. Aleluias, aleluias. Orabaxandaramanás. A palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 5, diz assim: Oh Jesus, olharam para Ele, foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Sabe qual é o problema da nossa confusão? Nós temos perdido, nós não sabemos mais quem é Ele. Você vive talvez o Jesus que um dia falaram para você quem Ele era. Muitas vezes nós vivemos um Jesus que um dia falaram: olha, esse aqui é o Jesus. Então o nosso rosto fica confundido, porque a verdade é que, embora eu esteja nesse lugar tentando adorá-lo, porque as músicas são muito boas, na verdade eu não sei quem Ele é. A verdade é que eu nunca tive um contato pessoal com Ele, mas desde a criação é isso que Ele quer de nós, um contato pessoal. Eu posso começar a pregar agora, porque agora que eu vou entrar na palavra. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, Jesus amado, eu não quero ser aqueles caras que ficam fazendo as propagandas do céu, mas eu quero dizer para você que o esquema aqui está forte. Irmão, você está preparado para Ele se revelar a você? Você está preparado para Ele dizer realmente quem você é? Tem certeza? Agora eu não vou me recordar o ano. Eu nasci num berço cristão, para ser mais exato, num berço evangélico. Minha mãe foi professora de uma escola bíblica dominical, meu pai foi diácono de uma igreja. E eu nasci nesse contexto de saber sobre Jesus, de saber o que Ele fazia, quem Ele era, né? E alguns anos atrás, eu passei por um problema de saúde. E eu sei que alguns órgãos meus foram meio que parando as funções, não de parar totalmente, né? Foram diminuindo, né? Minha esposa vai saber explicar mesmo, porque ela me acompanhou melhor. Realmente era quem estava do meu lado. Gente, minha esposa está ali, obrigado, Eliane, porque você é a mulher mais maravilhosa que eu conheço, admiro, e é o resto da minha vida com você, tá? E eu me lembro que eu comecei a ficar mal. Ela estava grávida, nós tentamos o nosso filho por 6 anos e ele nunca veio.
Até que Jesus resolveu dar. E aí, eu me lembro que eu comecei a ficar mal, muito mal. Algumas situações começaram a acontecer comigo em termos de saúde. Eu fui para o hospital 5 vezes. Todas essas vezes eles tiraram o sangue de mim, me espetaram, colocaram eu em cama de não sei o que, me colocaram no soro, tiraram o sangue de novo, fizeram um teste de zika, chikungunya, de dengue, hepatite, covid, me fizeram um monte de exames. E os resultados simplesmente não davam nada, no sentido de não descobriam o que era. E eu comecei a ficar muito mal. Eles me liberavam, eu ia para casa, piorava, voltava. Me liberavam, eu ia para casa, piorava, voltava. Eu comecei a ficar muito mal. Até que um dia eu estava naquela cadeira daquele hospital. E naquele dia eu fui apagando. E eu comecei a olhar e as coisas foram apagando. E era como se naquele momento eu estivesse percebendo que alguma coisa estava errada. E aí eu orei ao Senhor e eu falei assim: Senhor, por favor, olha, eu já preguei isso várias vezes, mas sempre me dá na garganta. E eu preguei, eu disse assim: Senhor, por favor, o Senhor pode me levar, não tem problema. Eu te conheço, eu sei quem é o Senhor. Mas se o Senhor puder ouvir minha oração, só deixa eu conhecer meu filho. Que meu filho estava no ventre da minha esposa. E eu falei isso, falei: Senhor, só deixa eu conhecer ele. E se eu conhecê-lo, está tudo bem. O Senhor pode me levar. Não tem problema. Então só me dá mais uma chance, só para eu, de alguma forma ver. E aí foi engraçado que depois que eu fiz essa oração, eu apaguei. Eu acho que, sei lá, né? Eu não vou dizer que eu morri porque eu estou aqui. Mas eu sei que eu fiz essa oração e eu apaguei, eu não vi mais nada. Eu sei que algumas horas depois, eu fui abrindo o olho bem assim, sabe quando você está chapado? Eu fui abrindo o olho meio estranho assim, fui abrindo. Aí eu vejo essa mulher, a Leilane, na minha frente, falando: Dani, batendo em mim assim: Dani. E eu vou olhando assim, vejo ela, falei assim: bom, o anjo não tem a cara da minha esposa. Então eu acho que ainda estou aqui, né? E aí eu olhei, ela estava ali: Dani. Aí quando eu olhei que eu vi ela, eu falei assim: graças a Deus, não foi. E aí eu lembro só que ela bateu em mim e falou assim: Dani, você quer uma coxinha? Você lembra disso, Lê? Dani, você quer uma coxinha? A gente tem um problema com coxinha, né, Lê? Lá em São Paulo você passou mal pra caramba e fui buscar pra você o quê? Uma coxinha. Cura tudo uma coxinha. E eu lembro que ela falou isso pra mim, eu falei: glória a Deus, Senhor. Eu entendo que o Senhor está me dando uma nova chance. Mas foi interessante que eu precisei passar por isso. Hoje o meu filho tem 3 anos. E eu precisei passar por isso para perceber que Ele não era só um Deus que os meus pais pregavam. Mas Ele era um Deus que estava próximo e perto de mim. É claro que eu não quero que você passe por isso, tá? Mas eu quero realmente fazer essa pergunta: você realmente conhece o Jesus que você serve? Isso mexe demais com a nossa igreja. Porque não é o quanto eu sei quem Ele é. Não é o quanto eu sou bom no que Ele me manda fazer, não. Mas é o quanto próximo eu estou dEle. E isso é presença. A palavra do Senhor, e agora eu vou entrar, queridos, vocês me perdoem. Lá é no livro de Mateus, no capítulo 16, vocês vão colocar aqui, igual vocês fizeram para Leilane. Não, nem fizeram para Leilane, né? Fizeram? Vocês vão colocar aqui? Se não for, não tem problema. Mateus 16, 13. Como diz o Lei, né? Os midianitas, né? Diz assim. Isso chegou, diz assim, ó: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem?
E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Pode parar por aí, pode parar por lá. Volta lá. O Senhor, Ele está questionando os seus próprios discípulos. Ele está dizendo assim, quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? Uns estão dizendo que o Senhor é Elias, Neemias. Outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. Repara que, quando nós temos contato apenas com os milagres, quando nós temos contato apenas com a essência do poder de Deus, muitas vezes nós não identificamos quem Ele é, mas nós só identificamos o que Ele faz. E nós temos um grande problema hoje, que nós temos pessoas viciadas em dizer, Senhor, faz. Mas nós não temos pessoas que dizem, Senhor, eu quero saber quem é o Senhor. Nós temos um grande problema, porque eu quero ter contato com aquilo que Ele faz, mas não com quem Ele é. Porque o que Ele faz não me confronta, mas quem Ele é sim. E esses eram os problemas dessas pessoas. O que estão dizendo aí? Porque eles estão vendo o que eu estou fazendo, mas quem que eles estão dizendo quem eu sou? Estão dizendo que o Senhor, Neemias, Elias, João Batista, ou um dos profetas. E aí Jesus pergunta a eles, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, bem-aventurado você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu te digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Obrigado. Olha que coisa interessante. Aí ele pergunta aos discípulos, e vocês que estão andando comigo, quem são essas pessoas que estão andando com Ele? Somos nós, certo? Somos nós. Primeiro ele pergunta assim, igreja, lá fora, quem que eles estão dizendo que eu sou? E aí de repente ele olha para nós aqui dentro e ele fala assim, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí no meio de nós levanta um e fala assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou seja, eu entendi quem é você. Só que eu não quero entrar aqui sobre essa questão de Pedro, Pedro, não sei o que. Não vou entrar, não é nisso que eu vou falar. Mas eu quero que você compreenda o seguinte, a palavra do Senhor diz assim, que quando Pedro entende a revelação de quem Ele é, Pedro escuta o seguinte, você acertou, Pedro, eu sou isso daí. Mas agora, Pedro, que você entendeu quem eu sou, agora eu vou dizer quem você é. Meu Deus. Agora que você conseguiu identificar quem eu sou, eu vou dizer para você quem você é. Não é somente a revelação que Pedro teve dele, mas quando nós realmente conhecemos quem é o nosso Salvador, então realmente nós sabemos quem nós somos aos olhos dele. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê, Pedro? Porque você entendeu quem eu sou. Eu não sou só um fazedor de milagres, eu não sou só uma pessoa que anda por aí curando enfermos, ressuscitando humano, não sou. Eu sou alguém que quando você tem relacionamento comigo, eu digo a você quem você é, e com essa revelação de quem você é, você ganha um propósito diante de mim. Nós estamos tão atarefados em fazer coisas para Jesus, coisas que muitas vezes Ele nem pediu para nós fazermos, porque nós não temos a revelação de quem Ele é. Quando eu reconheço quem Ele é, então eu recebo dEle a presença para dizer, agora eu entendi, Ele é.
Então eu quero te falar uma coisa, naquele hospital, quando eu estava naquela cadeira, Ele foi para mim um Deus que cura, porque naquele momento eu creio pela minha fé, que de alguma forma eu o toquei, e de alguma forma eu estou aqui hoje para celebrar e para dizer isso a você. O nosso Senhor Jesus é um Senhor que cura. Por quê, pastor? Porque Ele me curou. Então eu já não estou falando mais do que eu ouvi, eu já não estou mais falando do que falaram para mim, eu já não estou falando somente do que eu li, eu estou te falando daquilo que eu vivi. Isso é a presença de Deus. Aleluias. Oh Jesus, quantos querem ter esse contato com o Senhor aqui? De verdade, quantos querem ter esse contato com o Senhor? Mas agora escuta, a igreja, quem tem esse contato com o Senhor, não permanece mais o mesmo. Achei agora que você ia celebrar, jogar a cadeira para cima, o irmão já tem que olhar, segurar assim. Aleluia. Quantos desejam um encontro verdadeiro com Ele, ao ponto de serem transformados, ao ponto de saberem realmente quem Ele é, para identificarem quem você é nele? Quem quer isso, levanta-se e dá uma celebração, fala: Senhor, sou eu quero, Senhor, eu quero. Aleluia. Não tem como nós identificarmos a presença de Deus se nós olharmos apenas para o que Ele faz. Eu preciso saber quem Ele é, eu preciso dizer: Senhor, vem sobre a minha vida, marca a minha história. A palavra do Senhor no livro de Apocalipse diz que o Senhor vai selar essas pessoas com um sinal. Sela a minha vida, porque todos aqueles que olharem para mim vão ver um Cristo ressuscitado em nome de Jesus. Aleluia. Nós buscamos a Deus sobre o que norteia a nossa busca por Jesus é a nossa necessidade, meu querido. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: quantos aqui têm orado pelo menos para uma pessoa, para que essa pessoa conheça Jesus? Levanta a sua mãozinha. Não, você tá com vergonha, irmão. Quem tem orado por alguém que você está falando, você fala assim: nossa, esse cara está muito difícil. Quem tem orado, levanta a tua mão e fala: eu. Olha o que diz a palavra. É você, tem certeza? É você? Fica a tua mão levantada aí, por favor. Eu sei que vai doer, não tem problema. Fica a tua mão levantada. Feche os seus olhos agora, feche os seus olhos. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu creio, assim como o Senhor um dia me buscou no mundo, assim como o Senhor um dia fez na minha vida, assim como o Senhor um dia me buscou de um lamaçal, assim como o Senhor um dia me buscou, ó Deus, em nome de Jesus, no meio, ó Deus, de prostituição, assim como o Senhor me buscou no meio de vícios, Deus, em nome de Jesus, atende a oração desse povo que te clama, em nome de Jesus. Vá, Deus, agora aonde essas pessoas estão, aonde há clamor por essas pessoas, começa a transformar, começa a renovar, começa, Senhor Deus, a colocar sede e fome de justiça nessas pessoas, para que elas compreendam o chamado do Senhor sobre a vida delas, em nome de Jesus. E por que eu digo isso, Senhor? Porque um dia o Senhor foi atrás de mim, aleluia. Uou! Por que que eu creio que essa pessoa conhecerá o Senhor? Porque um dia eu conheci. Aleluias. Aleluias. Porque eu creio que o Senhor cura, porque um dia Ele me curou. Porque que eu creio que um dia, porque que eu creio que o Senhor liberta e transforma, porque um dia Ele me libertou, um dia Ele transformou o casamento. Porque que eu creio que Ele é um Deus que resgata, que transforma, porque um dia Ele fez isso comigo. Então olha para a tua vida agora, começa a enxergar o que Jesus já fez por você, e torna isso um testemunho de quem Ele é, e do que Ele pode fazer, meu querido. Presença de Deus. Aleluias. Oh Jesus, meu Deus, meu Deus. Oh Jesus, misericórdia, querido. Aleluias. Quantos têm chorado durante a noite aqui? Quando você tem chorado, você tem falado: Senhor, por favor, me ajuda nisso aqui, me tira disso, faz algo na minha vida, por favor, porque eu não aguento mais. Querido, é isso que o Senhor quer ouvir.
Enquanto você estiver batendo no seu peito falando, não, pode deixar que eu resolvo, eu sou o cara. Jesus nunca precisou disso. A palavra do Senhor diz que o Senhor vai atrás, vamos ver se vocês estão bons de Bíblia. A palavra do Senhor diz que Ele vai atrás de um homem no tanque de Betesda. Esse homem estava há quantos anos no tanque aguardando as águas serem? Quantos? 30 aí? 38 anos. Esperando uma aguinha se mexer para ele ser lançado. Mais uma vez, eu não quero entrar nessa questão cultural de você vai falar para mim, essa água descia do templo e quando essa água, o animal era sacrificado, a aguinha caía ali na... Não vou entrar nesse assunto, mas eu vou falar do coração de um cara que estava há 38 anos naquele mesmo lugar. Jesus amado. E aí de repente Jesus entra naquele tanque, e ele olha para aquele homem, e ele fala assim, o que está acontecendo? Por que você não é curado? Porque não tem ninguém, Jesus, que me pegue aqui e me lance lá. Então deixa eu te falar uma coisa, eu vim aqui para te encontrar. Gente, deixa eu te fazer uma pergunta, você ficaria 38 anos num tanque sabendo que você não teria esperança e que ninguém te ajudaria para jogar, te ajudaria a colocar você num tanque? Você ficaria 38 anos ali, no mesmo lugar? Não. E por que não? Por que não? Porque você sabe que não vai funcionar. Eu já estou aqui há 38 anos e ninguém me leva. Então por que você continua aqui, cara? E sabe qual é o problema? É que muitos de nós, homens de Deus, mulheres de Deus, estamos no mesmo lugar aguardando alguém nos mexer, mas isso não vai acontecer. Até que o Senhor chega e fala assim, deixa eu te falar uma coisa, foi para esse momento que eu vim. De alguma forma, aquele homem estava naquele lugar há 38 anos, sem ter esperança de ser lançado no tanque, mas de alguma forma esperando uma esperança que poderia vir do céu. E eu fico imaginando, oh Deus do céu, quando a gente lê a palavra, eu fico imaginando Deus olhando, o pai olhando aquele homem, 38 anos, e falando assim, cara, ninguém leva esse cara para aquele tanque. Filho, vai lá, ajuda ele. E aí de repente ele fala, vai, se levanta. E eu fico imaginando pessoas que muitas vezes não vão embora. Desse lugar, dessa igreja. Você já passou por tribulação, não passou, né, irmão? Passou por muitos problemas nessa igreja. Já passou, né? Por que você não foi embora? Porque de alguma forma você sabe que o Senhor vai te pegar nessa noite. Porque de alguma forma você sabe, Senhor, eu segurei até hoje, mas hoje é o meu dia. A presença. A presença. O ler, ele fala algo muito interessante. Ele fala assim, a palavra fala sobre presença dentro de nós, o Espírito dentro de nós, que fala sobre a salvação, mas também fala do Espírito, a presença sobre nós, e esse é o poder manifesto de Deus, nos ungindo, nos capacitando e agindo dentro de nós, através de nós. A gente gosta de cantar Move as Águas, né? Quem lembra que move as águas, Senhor, move as águas. Caramba, irmão, foi rápido aqui. Já estou sem voz, mas eu vou tentar. A minha vida. Quanto tempo esperei
chegou a minha vez. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Move as águas. Não, meu filho, ninguém vai te jogar lá. Não é as águas. Você entendeu? Não são as águas. Igreja, entende? Não é o que é externo, não é a água, não é o que os outros fazem, mas quem eu sou. Não é o que podem fazer, não é o que podem te dar, não é o que você está esperando de fora, não, é a quem Ele é o que Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele é o Salvador, e quando Ele fala algo pela palavra dEle, vai se cumprir, porque Ele é um Deus que não falha, Ele é um Deus que não mente, Ele é um Deus que age no sobrenatural por aqueles que creem, Ele é a fonte inesgotável de amor, de poder e de justiça, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, é Ele que nós procuramos. Não é apenas o que Ele pode fazer, não é apenas a água se movendo, não é o que o outro pode, mas é quem Ele é. Uma vez perguntaram para um rapaz o seguinte, um coreano foi falar com ele. Esse rapaz recebeu a visita de um coreano, e esse coreano chegou e aquele jeito do coreano mais centrado, mais conservado e tal, não sei o que, e aí esse rapaz era modado e chegava e abraçava o coreano, e não sei o que do coreano, e o rapaz ficava meio assim, né, porque eles não têm muito contato, até o cumprimento porque eles não têm muito contato, e esse rapaz abraçava, e não sei o que, e beijava, ficava mexendo na orelhinha do coreano, o coreano ficou meio cismado, e um dia eles foram ter uma mesa, o rapaz lá junto virou e falou assim, não, porque eu te amo, o coreano bateu na mesa, falou assim, para de dizer que você me ama, você nem me conhece, você não sabe quem eu sou. Aí o rapaz olhou e virou e falou assim, mas não é pelo que você faz, é por quem eu sou, porque o que eu sou flui naturalmente. O que tem fluído desse coração, meu irmão? Você consegue olhar para o teu irmão agora e abençoar ele agora? Soltar uma rajada de profecia? Ou você vai olhar daquele jeito e vai falar assim, nem conheço, nem sei se a pessoa gosta. Irmão, se essa pessoa olhar para você e fazer assim, nem vem. Você já faz assim, em nome de Jesus, converte ele, Jesus. Fala na vida dele hoje. Amém? Então vamos ter esse momento agora. Olha para a pessoa que está do seu lado, ninguém sozinho, que eu estou vendo que já sentaram até longe do outro. Já olha aí para a pessoa que está do seu lado, não deixa ninguém sozinho. Profetiza na vida dessa pessoa, fala assim, em nome de Jesus, eu quero falar sobre a tua vida, que você será uma bênção. Fala para ele. Fala, seus projetos vão ser uma bênção. Fala, sua história será uma bênção. Você não será mais o mesmo, porque nessa noite o Senhor Jesus te encontrou, e aquele que Ele encontra não consegue mais ser o mesmo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Ele te encontrou. Aleluia. É impossível viver da mesma forma. Isso não é mais uma religiosidade onde a gente tem que cumprir um processo natural de vir à igreja, não. Isso é ser aquilo que Ele nos chamou para ser, pela presença dEle. Você entende isso aqui? Não, de verdade, você consegue entender isso? Eu reconheço Jesus, você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Agora que você identificou e realmente sabe quem eu sou, eu vou dizer para você quem você é. Mas é engraçado que a palavra de Deus não fala e não para só aí. Se você ler o resto desse texto, você vai entender que Jesus diz quem Ele é, mostra para ele quem é, dá um propósito e revela o céu para ele. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. O que ligar na terra será sido ligado no céu, o que você desligar será desligado. E quando é que eu entendo isso, pastor? Quando eu entendo quem Ele é. Quando Ele não é só mais um
Cristo crucificado, quando Ele não é só mais um Cristo morto, mas quando Ele é vivo e quando Ele habita e quando Ele fala hoje, aqui e agora. Então eu quero perguntar para você de novo: tem certeza que você realmente quer conhecê-lo? Não, gente, de verdade. Eu já falei, conhecê-lo é saber, ser confrontado, saber quem Ele é, receber um propósito de vida. Quem lembra daquele personagem? Ó vida, ó céus. Nossa, temos muita gente nova aqui, né? Vocês não sabem. Você sabe, pastor? É isso aí. 52 anos, gente. Brincadeira. Jesus, perdão, menti. 43. Não, errei de novo. Amor, quantos anos eu tenho? 42. 42. E eu assisti, ó vida, ó céus, e agora? E nós, muitas vezes, estamos vivendo dessa forma. Ó vida, ó céus. Jesus está nesse lugar. Ó vida, ó céus. Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus. O Senhor conhece as minhas tribulações. E tem aquele que fala assim: só quero agradecer, não quero pedir mais nada, aleluia, estou abastado. Então vive aí no seu limite. Isso aqui é muito sério. Vive no seu limite. Você chegou no seu ponto, glória a Deus. Mas o Senhor nessa noite quer te levar num nível maior, num nível maior de intimidade, de busca, de devoção, num nível maior de fidelidade, num nível maior com Ele, para que Ele mostre a você que ainda existem coisas que você pode fazer, que você vai fazer na presença dEle. Ele não está morto. Nossa, eu vou falar de novo. Ele não está morto. Ele ressuscitou. E como diz a palavra, Ele voltará. Aleluia. Meu Deus. Ai, move as águas, brincando. Não, Senhor, não move água, não. Move o meu coração para me aproximar de Ti. Move o meu coração, move o meu interior para experimentar. Não, eu não quero experimentar não, porque quem experimenta pode deixar e não gostar. Não, eu quero viver da Sua presença. Eu quero realmente saber quem o Senhor é. Eu quero seguir um dia após o outro na Tua presença, de glória em glória, de fé em fé. Eu quero ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. Você entende? Presença de Deus não é só um chucantaramanós, não é só um hadouken espiritual que você recebe, não é uma mudança de mentalidade, uma mudança de vida, uma transformação para saber realmente quem Ele é e a intimidade que Ele tem conosco. Oh, aleluia, aleluia. Não vou. Às vezes a gente fala isso, os caras já falam assim: pastor, vai profetizar na vida do fulano. Vou não, vem cá, irmão, vem cá. Eu sei que vem cá. Você. Cara, tenho grandes planos para a tua vida. Não estou profetizando não, tá, gente? Tenho grandes planos para a tua vida. Eu tenho uma proposta maravilhosa preparada para você. Você só tem que mudar algumas coisinhas. Por quê? Porque o nível que você está te mantém até aqui. Mas você pode ser melhor. E eu vou te fazer melhor. Você entende isso? Você entende que sua força está em mim? Você entende que quando você recebe isso, então tudo que eu sou e tudo que eu tenho toma vida em você. Então você não profetiza aquilo que você quer. Você profetiza aquilo que eu quero sobre a tua vida. Em nome de Jesus, você entendeu? Isso aqui é intimidade. Amém? Isso é intimidade. Isso é intimidade. Fala, Senhor, que o teu servo escuta, xeribalaias. Não, Senhor, pode jogar real comigo. Fala quem eu sou, fala o que eu preciso mudar. Quem eu preciso ser. Pode falar.
Ah, você entendeu agora, Pedro. Agora você entendeu. Agora você entendeu quem eu sou. Você não revelou a carne, porque a carne os homens compreendem. A carne é aquilo que é natural. Os homens compreendem a carne. Não, mas o que você revelou foi algo que só Deus poderia ter falado no seu coração. E porque você entendeu quem eu sou, então eu vou falar para você quem você é. Tu és Pedro. Aleluia. Você entende isso? Presença. Não é mais um culto de domingo. Não é só mais uma reunião da igreja. Não é só mais uma reunião de homens. Ah, vamos lá, os homens são fortes, aleluia. Não é. Não é só mais uma reunião de mulheres. Acharam que eu ia fazer as mulheres sanfoné, não. Vem cá, estou brincando. Não é só mais isso, mas é um chamado para uma transformação pela presença de Deus. Você entende? Isso aqui não é uma igreja, uma placa, Poema, mas que legal, eu faço parte da Poema, e daí? E daí? Não, eu sou filho de Deus, e eu faço parte do reino de Deus. Você entendeu? Final de livro de Marcos, final de livro de Mateus, esses sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome farão, em meu nome farão, em meu nome curarão, em meu nome, em meu nome, em meu nome. Mas eu só posso falar no nome dele quando eu sei quem ele é. E tem muita gente falando no nome dele sem saber quem é. Aí eu só tenho contato com o que ele faz, e lá na frente eu me frustro, porque o que ele faz não me mantém fixo aos pés dele, mas quem ele é me mantém fixo aos pés dele. Presença. Não é uma coisinha liberada dos céus, mas é aquilo que ele deseja conosco, uma intimidade verdadeira, uma real intimidade. Eu quero chamar o louvor aqui, por favor. Aleluia. Ora baixandaramanas. Aleluia. Quem tem contato com ele não permanece da mesma forma, meu irmão. Não tem como. Para uns, oh Jesus, para uns você se lança em arrependimento. Para outros, ele te chama para estar mais próximo, para dizer quem você é. Mas tudo depende do que você quer nessa noite. Você pode sair daqui da mesma forma que você entrou, ou você realmente pode conhecê-lo. E aí, se você quiser conhecê-lo, nós não temos hora para acabar, não. Porque a partir desse momento, a culpa é dele. É verdade. E de verdade, eu prefiro que seja assim. Quantos querem conhecê-lo? Se coloquem em pé, por favor. Ora baixandaramanas, odaramanas. Presença que transforma. Presença que nos dá a identidade de filhos. Presença que diz quem nós somos, na revelação de quem ele é. Nós estamos cansados de religiosidade, de cumprir uma cartilha espiritual dizendo faça isso ou faça aquilo, para sermos santos ou uma boa pessoa. Mas quando o Espírito vem, então a religiosidade sai. Porque então o Espírito tem a liberdade de fazer o que nenhum homem pode fazer. Presença. Presença. Presença de Deus. Ora baixandaramanas, odaramanas.